Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Estamos iniciando mais um programa Nada Pessoal. Estamos aqui ao lado do professor Dr. Pedro Pinto de Oliveira e hoje nós vamos entrevistar uma professora, que é a professora Graciele Marques dos Santos. Ela é professora de Educação Básica e do Ensino Superior, é natural de Iporá, no Paraná, nasceu em junho de 1985, é filha de Antônio José dos Santos e Vilma Marques de Oliveira Silva e é mãe de Eric Bruno dos Santos Faria. Mas a professora Graciele ficaria muito mal apresentada se não nos referíssemos aqui ao que disse o deputado estadual Lúdio Cabral, que ela é uma estrela em ascensão do Partido dos Trabalhadores, é um dos nomes com os quais conta o PT para disputar até o governo do estado de Mato Grosso. A professora Graciele é vereadora no município de Sinop. E eu vou abrir a nossa entrevista dizendo da alegria e do prazer enorme em recebê-la, professora, e dizendo o seguinte: como é que é ser uma vereadora do PT na cidade de Sinop, que dizem ser a capital bolsonarista do país, onde o presidente Bolsonaro teria mais apoio? Está sendo difícil esse início de mandato? Um prazer tê-la conosco, professora. Prazer é todo meu, Antero. Prazer imenso ser entrevistada por você, pelo professor Pedro. Muito obrigada pelo espaço e pela possibilidade de troca de ideias aqui. De fato, é uma missão um tanto difícil. Sinop é uma cidade bastante conservadora, é o coração do agronegócio, na minha avaliação, né, o estado de Mato Grosso como um todo. E o nosso mandato, que é um mandato popular, representa, de certa forma, a meu ver, agora passados praticamente um ano de mandato, de certa forma, uma ameaça ao discurso que sempre esteve colocado por unanimidade aqui na Câmara de Vereadores, né? Então, atualmente, eu sou a única pessoa de esquerda e a única mulher da Câmara de Vereadores. E nós temos algumas pautas que são populares e que, de certa forma, não foram debatidas, trazidas para a Câmara de Vereadores e, em algum momento, algumas das nossas pautas fazem a crítica ao agronegócio, né, ou ao quanto ele tem sido nocivo à maior parte da população e faz o contraponto, né, com esse contexto hegemônico que está posto. Então, eu acho que isso, de certa forma, faz com que as pessoas nos entendam como uma ameaça e dificulta um pouco o nosso trabalho por aqui. Vereadora Graciele, é um prazer tê-la aqui no Nada Pessoal e eu já gostaria de, dando esse exemplo dessas pautas, de mostrar essa relação conturbada, esse radicalismo dentro da Câmara de Vereadores, que na verdade reflete um radicalismo, um embate conservador em todos os lugares de Mato Grosso especificamente. Então, eu vou perguntar sobre alguns episódios na Câmara que são aparentemente locais, mas refletem exatamente isso que o nosso público do Nada Pessoal está atento, muito atento, como sempre. A Câmara de Sinop reprovou um projeto que instituiu o Mapa da Violência contra a Mulher de Sinop, que previa a publicação oficial dos dados de violência contra a mulher registrados na cidade. Qual foi a justificativa que os seus colegas vereadores deram para reprovar? A senhora acredita que tem algum interesse desses senhores em esconder dados da violência contra a mulher? Olha, esse é um projeto que eles tiveram um pouquinho de dificuldade para encontrar desculpa para reprovar, né? Porque os nossos projetos, a maioria deles são reprovados aqui, e esse projeto especificamente tinha parecer favorável, um projeto que não tinha atribuições ao executivo de forma orçamentária, né, para que pudesse ter um argumento, e a justificativa deles, né, embora tivesse parecer favorável das comissões, era seguir o parecer
contrário do jurídico da casa. No entanto, 90% dos projetos aqui tem parecer contrário do jurídico da casa. E poucas sessões antes dessa, no qual o projeto foi reprovado, nós tivemos um projeto muito semelhante na área da saúde de um vereador e que foi aprovado. Então, não havia uma justificativa plausível, não houve em nenhum momento uma justificativa plausível. E esse questionamento que você traz, eu acho que talvez, além da perseguição, que eu digo que acontece aqui, do machismo, também uma falta de interesse em evidenciar os dados da violência contra a mulher no município de Sinop, que nós sabemos, eu participo de um coletivo de mulheres que acompanha de perto muitas situações de violência, e nós sabemos que é uma crescente, não só em Sinop, como no estado de Mato Grosso, que tem um índice 3 vezes maior do que o índice do país, de feminicídio, por exemplo. Então, nós sabemos da necessidade e acho que sim, tem um interesse em não evidenciar esses dados, não há outra explicação para a reprovação do projeto. Professora Graciele, em função de quê que houve aquelas ameaças de morte a você na condição de vereadora do município de Sinop? Parece que foram colocados outdoors, cartazes em Sinop e pessoas ligadas à direita aí do município, e principalmente pessoas ligadas ao agronegócio, a teriam ameaçado de morte. Como é que se encontra isso? Foi feito queixo? Eu sei que teve uma nota da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Como é que se sente isso? Você se sente desprotegida hoje em função dessas ameaças? Olha, a gente tem bastante dificuldade de entender até que ponto as pessoas são, ou de perceber até que ponto as pessoas são capazes de fazer aquilo que elas ameaçam, mas de fato nós tivemos muitas ameaças, não é à toa que nós fizemos uma representação do Ministério Público, fizemos boletim de ocorrência, e a situação foi que um grupo de instituições, sindicatos, movimentos, coletivos, se organizaram para colocar alguns outdoors no município, evidenciando os reflexos do cenário nacional, da economia do cenário nacional, da catástrofe que tem sido o governo Bolsonaro para a população mais pobre, para a maior parte da população, e esses outdoors foram espalhados pela cidade e eles não duraram nem 24 horas, porque o empresário que aceitou, e nós sabemos que muitos municípios do estado de Mato Grosso não encontram nem empresa para colocar outdoors dessa natureza, o empresário que aceitou, que é, até onde nós sabemos, bolsonarista também, foi ameaçado pelos seus próprios pares e dizendo que se ele não fizesse isso, ele não trabalharia mais em Sinop, ele não conseguiria viver em Sinop, porque ninguém mais ia encomendar trabalhos da empresa dele. Então, ele, muito constrangido, conversou com um grupo de pessoas e o nosso mandato não assinava diretamente a confecção dos outdoors. Eu sou filiada a um dos sindicatos que participou, faço parte de um dos coletivos que participou, mas essas pessoas acharam mais adequado, enfim, não sei qual a motivação, mas associar exclusivamente ao meu nome. E aí as ameaças majoritariamente vieram para mim, e nós temos um dossiê de prints, de gravações, dessas ameaças que aconteceram, e com todo tipo de ofensa, de ameaça de fato, e infelizmente muitas vezes eles associam essas ações ao nosso mandato, porque de fato o nosso mandato é um mandato que acredita que esse governo tem sido nocivo e tem sido péssimo, foi péssimo na gestão da Covid, é péssimo na gestão das políticas públicas para a população mais pobre, né? Então, eu acho que eles acharam mais fácil associar uma mulher de esquerda que está na Câmara de Vereadores e fazer esses ataques. E você conseguiu identificar os ameaçadores? Você conseguiu encaminhar no boletim de ocorrência nomes de pessoas que mandaram print, que ameaçaram, que ligaram, que telefonaram? Alguns sim. Teve um nome, inclusive, que estava numa outra, já citado num outro processo de manifestação de bolsonaristas aqui, de ataque à democracia. Então, são pessoas que já têm histórico de agredir outras pessoas verbalmente, enfim, e de promoverem ataques à liberdade de expressão. Algumas delas poderão, empresários, etc., né? Algumas com um certo status aqui no município. Vereadora, esse grupo, esses bolsonaristas radicais aí que estão no comando de certas
relações, instituições de poder, seja empresários ou políticos, eles não têm nenhuma preocupação em colocar Sinop como uma vergonha nacional. Eu queria que você comentasse se esse episódio aconteceu durante a gestão de uma mulher prefeita, a prefeita Rosana Martinelli, com a Câmara de Vereadores anterior à sua entrada, que foi aquela questão do outdoor lá, daqueles desenhos e tal, da ativista sueca Greta Thunberg, que apagaram, destruíram, colocaram outra no lugar, e ficou um vexame nacional, até internacional, porque coloca a cidade de Sinop reduzida a um pensamento truculento, tosco, e que as coisas só funcionam assim na base da violência e da falta de diálogo. Eu queria que você comentasse esse episódio específico e também disso, se há um sentimento na cidade também de que esse tipo de radicalismo é um mau negócio para a imagem de Sinop. Eu penso que, eu vou começar pela segunda questão, eu penso que esse é um lugar que muitas pessoas querem para Sinop, é esse lugar de dizer, olha, aqui vale tudo para defender o governo Bolsonaro, o agronegócio, nós somos capazes de qualquer coisa. Me parece que muitas pessoas se orgulham, inclusive, dessas posturas. Eu não sei se elas não conseguem ter o discernimento de entender que isso é vergonhoso, mas elas batem no peito e têm muito orgulho de fazer isso. Então, o Sinop teve aí 70% de apoio a esse governo, hoje eu tenho certeza absoluta de que não teria esse percentual, né? Mas tem algumas pessoas que acham isso bonito, né? E elas repetem atos de ataque à democracia, à liberdade de expressão. Eu acho que elas acham isso bonito. Foi o que aconteceu com o painel da Greta. Inclusive, nós tivemos aqui na ocasião um vereador que se diz defensor de Deus, pátria e família, que falou absurdos e está registrado nas redes sociais, vídeos, etc., de uma menina de 16 anos. Né? Então, é um cara que diz defender a família, que talvez tenha algum filho na mesma idade, e ele promoveu ataques que não se faz a ninguém, ele fez a uma menina de 16 anos, ataques verbais. Né? Então, eu penso que, infelizmente, algumas pessoas têm exatamente o desejo de ter esse tipo de postura e que essa postura seja vista para fora do município. Eu confesso que eu tenho dificuldade de acreditar que elas acham que seja vergonhoso. Eu acho que elas pensam que isso é mostrar força e dizer, olha, nós somos capazes de qualquer coisa para defender o extremismo, né, da direita, e acho que elas não se envergonham disso e não acham que seja uma vergonha para o município. Agora, nós temos um contraponto que desde que o nosso mandato começou aqui, e isso para mim foi uma surpresa, muitas pessoas entram em contato conosco para dizer isso que você está dizendo. Olha, isso coloca a cidade numa situação de vergonha, né, de vexame. E a gente tem conseguido agregar essas pessoas. Para mim foi uma surpresa muito boa, porque nós temos muitas pessoas que tinham medo de se manifestar, medo de dizer o que pensam, e que hoje, quando nós temos uma sessão na Câmara, como foi de terça-feira, que parece mais um circo que essas pessoas promovem, nós temos essas pessoas vindo para a sessão para dar apoio. Né? Então, é uma surpresa boa. Então, nós podemos dizer que as pessoas que entendem esses episódios que você cita como bonito, né, e que mostra uma virilidade desses caras, uma capacidade de defender o governo deles, de defender um cenário democrático, mas, ao mesmo tempo, nós temos pessoas que são totalmente contrárias e que estão fazendo contraponto por aqui. Vereadora Graciele, a senhora é vereadora do PT, isso todos nós já sabemos. O que nós precisamos saber é o seguinte, eu sempre considerei assim, que o PT é mais ou menos um erro de português, porque na concordância devia ser assim, o PT e na verdade é assim, o PT são, né? É um erro de concordância. Por quê? Porque você se filia ao PT, mas se filia também a uma corrente dentro do PT. Qual corrente que você é filiada dentro do PT? Porque ali tem o campo majoritário, tem a Graúna, tem a Nova Esquerda, tem várias correntes internas dentro do Partido dos Trabalhadores. A qual corrente que você está ligada dentro do PT? Eu tenho dificuldade com essa definição. Recentemente eu precisei assumir um
local para fazer uma disputa para dentro do PT, que é a disputa da Setorial de Combate ao Racismo, e agora estou como secretária de Combate ao Racismo no Partido dos Trabalhadores, e a nível de Estado, e para isso eu tive que escolher um desses lados. Eu tenho uma afinidade com algumas pessoas, uma afinidade no debate, no discurso, com o deputado Lúdio, com algumas pessoas do campo de atuação dele, e tenho também uma afinidade com um grupo, que é o grupo do professor Henrique Lopes, que é também educador, e que tem um grupo com o qual eu compartilho muitas ideias. E a pedido do professor Henrique, eu disputei pela CNB a setorial ou a Secretaria de Combate ao Racismo. Então, eu acho que eu posso dizer que estou nesse local atualmente e, claro, assim como tenho minhas concordâncias e minhas discordâncias com o PT, também tenho minhas concordâncias e minhas discordâncias com essa corrente, digamos assim. Quais são as prioridades do mandato da vereadora Graciele? Bom, a nossa prioridade aqui é que a gente possa ampliar o número de pessoas que defendem essas pautas. A nossa prioridade é mostrar que nós podemos ter outros mandatos populares aqui no município. A gente defende principalmente, a nossa bandeira principal, né, inicialmente, quando propusemos uma candidatura, é a educação, ainda é a principal, que é a educação, mas nós acabamos por, no meio do caminho, abraçando outras pautas das quais eu já militava, que é o combate ao racismo, que é a defesa da população LGBTQIA+, que é a defesa do servidor público. Então, eu acho que a gente tem aí muitas bandeiras que com uma responsabilidade muito grande, e a nossa prioridade é mostrar que nós precisamos ter mais pessoas defendendo essas bandeiras, e também, quem sabe, em algum momento, conseguir aprovar algumas coisas em defesa dessas bandeiras da população mais vulnerável em Sinop, e eu espero que os nossos colegas aqui, os nossos pares, entendam que nós precisamos disso, e a gente vai continuar lutando por isso. Professora Graciele, o deputado estadual Lúdio Cabral esteve aqui recentemente no Nada Pessoal, e quando falou dessas composições, das correntes, dos coletivos do partido, sobre candidaturas, ele fez elogios aí à sua postura, uma estrela em ascensão do Partido dos Trabalhadores, e disse que defende o seu nome para ser candidata a governadora pelo PT, governadora na eleição de 2022. A senhora vai topar esse desafio? E a senhora é um nome que consegue, como o Antero brincou aqui, unir, antes de se enfrentar, né, de ter esse embate com os outros partidos, que o seu nome é capaz de unir todas as correntes internas do Partido dos Trabalhadores? Olha, eu me senti muito honrada com a fala do deputado Lúdio, né? Ele havia feito essa fala comigo pessoalmente aqui em Sinop, numa visita que fez na região norte, aqui no município. Penso que nós temos que ter uma candidatura mesmo ao governo pelo PT. Confesso que fiquei surpresa com a sugestão dele, porque o meu primeiro mandato, né? Penso que nós temos condições, sim, de promover a unidade no Partido dos Trabalhadores, em torno do nosso nome. Acho que nós nos preparamos para isso no caminho, porque também não acreditava que nós elegeríamos aqui, elegemos, estamos fazendo o trabalho, e acredito que o fato do deputado Lúdio citar o nosso nome seja porque nós estamos talvez no caminho certo desse trabalho, mas penso que é uma discussão que a gente tem que amadurecer, né? Nós temos muitos bons nomes, nomes inclusive com uma trajetória política em cargos eletivos muito maior do que o meu, mas o nosso nome está à disposição do partido. Nós temos, inclusive, a partir dessa fala do deputado Lúdio, temos feito debate com a nossa base aqui, nós temos um grupo que apoia o mandato cotidianamente, e nós temos feito o debate, porque nós havíamos tido já, da deputada Rosa Neide, um pedido para que nós concorrêssemos a deputada federal, inclusive para fortalecer a legenda nesse sentido, e também algumas solicitações da nossa base para a candidatura a deputado estadual. Então, nós estamos avaliando essas possibilidades, o nosso nome está à disposição do partido, para tentar dialogar entre aquilo que é melhor para o partido enquanto construção política e aquilo que a nossa base achar que é o mais interessante para esse momento. Vereadora Graciele, eu estive aí em Sinop, acompanhei até alguns debates eleitorais em Sinop, onde participou como representante do PT o professor Roberto Arruda, que foi candidato a prefeito. Então, acompanhei
pelo menos em parte, assim, os temas que foram debatidos antes da eleição em Sinop. Gostaria que você fizesse a seguinte avaliação. Embora o atual prefeito não tenha participado de nenhum debate, né? Ele correu de todos os debates, ele deu, no máximo, entrevistas, mas fez compromissos públicos também com a população de Sinop. Primeiro, que avaliação que você faz da gestão do prefeito Roberto Dorner? E o empresário Roberto Dorner prometeu na campanha eleitoral que uma das primeiras medidas dele seria abaixar o preço da água. Abaixou? E como é que está a gestão dele? Olha, ainda não tivemos isso, precisamos, inclusive, Sinop precisa dessa diminuição dos valores da água. Eu acredito que nós temos algumas pautas que eu acredito que nós temos dificuldade de avançar com essa gestão, tenho dialogado muito isso, tanto com a base aqui, para a gente levar as demandas, quanto também com a prefeitura, com as secretarias. Penso que essa gestão houve muito. Nós não tivemos dificuldade, por exemplo, uma coisa que eu imaginava que teríamos, quando nós solicitamos levar o prefeito, por exemplo, até a CASAI, que é a Casa do Índio aqui, levar até bairros periféricos que precisavam de projetos de apoio do executivo, nós não tivemos essa dificuldade. Então, eu vejo isso comigo e com outras pessoas. E eu não imaginava, na verdade, justamente por ser do PT, por ser, no cenário político, uma oposição à perspectiva que eles defendem, não esperava ter essa receptividade. No entanto, a gente tem algumas dificuldades de ver, por exemplo, valorização do servidor público, de ver que isso é emergencial para Sinop. Nós temos um plano de carreira congelado, nós temos algumas políticas que são voltadas para a população mais pobre, que eu vejo algumas dificuldades, algumas resistências, né? A nossa esperança é que não que estejamos enganados, mas a princípio tem essa dificuldade. Então, acho que nós precisamos avançar muito. A questão da água, nós ainda não temos um cumprimento dessa promessa, né? E penso que isso é uma pauta realmente urgente também. Então, penso que é uma gestão que está ouvindo muito, mas que eu acho que precisa avançar muito em relação às pautas mais populares. Quer dizer, ouvir muito pode ser positivo e agir quase nada é o problema hoje de Sinop. Certamente, tem muito que avançar, porque algumas coisas pequenas a gente consegue avanço, mas em termos de políticas públicas, né, não temos ainda, nós precisamos avançar muito nisso. Então, o discurso e a disposição para ouvir precisa estar alinhado com as ações que, de fato, vão fazer diferença na vida da população. Você que está vivendo o dia a dia aí de Sinop, vereadora, como é que o PT de Sinop, como é que a vereadora Graciele avalia o governo Mauro Mendes? É um governo que tem feito muitas entregas, a população de Sinop está satisfeita. Como é que vocês avaliam o governo do Mauro Mendes? Não, nós temos esse governo se orgulha de dizer que economizou enquanto as pessoas estavam passando fome no Mato Grosso, né? E isso reflete também aqui em Sinop. Então, é um governo que desrespeitou totalmente o servidor público, é um governo que ignorou a vulnerabilidade da população e que lá, quando a corda está estourando, apresenta uma medida de auxílio, mas que teve possibilidade de fazer muito mais pela população e não fez. Então, eu acho, inclusive, necessário que nós tenhamos um nome forte para contrapor, porque esse governo é um governo que, se ficar mais 4 anos, nós teremos muitos prejuízos, já tivemos muitos prejuízos e teremos muito mais. Não temos uma boa avaliação em relação a esse governo e eu, sinceramente, gostaria que nós tivéssemos uma alternativa para que ele não continue. Vereadora Graciele, eu quero voltar agora à Câmara, porque esse é um episódio que causa espécie. Nós estamos falando aí do grau de ignorância, radicalismo, truculência, e eu quero que a senhora ajude aqui ao internauta do PNB, primeiro, se é um fato realmente, porque parece um fake. O episódio recente do presidente da Câmara Municipal de Sinop, o senhor Elbio Volques, que falou que as pessoas usam a cor da pele para se vitimizar e que não aprova na casa nenhum projeto referente à igualdade racial. O nobre vereador falou essa asneira? Então, eu não estava no episódio, mas projetos em relação a cotas, que é o que me parece que ele se referiu de fato, ele já disse mesmo que não aprova, que ele não concorda, que é a visão dele e que muitas pessoas usam da cor da pele para se vitimizar.
e que, inclusive, por exemplo, propor projeto de cotas é ser racista. Então, por exemplo, o meu projeto que foi reprovado recentemente, ele tinha como proposta ter cotas de pessoas negras em peças publicitárias do executivo, né, 20% de pessoas negras, para a gente garantir que tem essa representatividade, uma vez que Mato Grosso e Sinop tem mais de 50% da população que se declara, segundo o último censo, pretos e pardos. Então, ele não concorda e, de fato, ele falou que não aprova projetos dessa natureza. Estou falando não pelo relato que ele fez com as pessoas que não estavam na ocasião, mas isso é uma coisa que ele já disse para mim. Então, de fato, não ser favorável às cotas e achar que muitas vezes as pessoas se vitimizam pela cor da pele é algo que ele já disse, né? Não só para essas pessoas, mas disse para mim. Vereadora, na campanha eleitoral municipal, os candidatos a prefeito, todos eles buscavam assim uma simpatia de atrair o presidente Bolsonaro para o palanque deles, né? Foi uma campanha feita junto com uma campanha avulsa de senador que foi vencida pelo senador Carlos Fávaro. Então, todos os candidatos buscavam ter o apoio do Bolsonaro, principalmente aí no município de Sinop. A única exceção que eu vi aí foi do professor Roberto Arruda, que fazia campanha claramente falando do Partido dos Trabalhadores. Você admite a possibilidade de uma candidatura no ano que vem. Colocou seu nome à disposição do partido. Mas qual é a sua prioridade? Quer dizer, o nome está à disposição, mas assim, no fundo do coração, a Graciele quer ser candidata aqui. Ponto 1. E ponto 2, será difícil fazer uma campanha aí, não estando alinhado com o pensamento do presidente Bolsonaro? Ou a avaliação do presidente caiu aí depois da eleição municipal? Eu acho que a avaliação do presidente caiu um tanto disso é visível, é notável, mas eu acho que caiu muito em termos daquelas pessoas que não se declaram, que têm medo de falar contra o governo Bolsonaro por conta do perfil até do município, mas que na hora do vamos ver, na hora do voto mesmo, não votam com ele, porque de fato tem muita gente passando fome. Sinop, hoje, inclusive, nós recebemos aqui um pessoal do João e Trigo, que veio fazer, que é de São Paulo, veio fazer conhecer a periferia, fazer uma matéria, e a gente foi visitar locais, me pediram para levar locais mais, né, com pobreza extrema, e eu os levei até alguns locais em que as pessoas estão de forma irregular, elas ocuparam aquele espaço. Então, essas pessoas, elas estão sentindo na pele o preço do combustível, o preço do gás, o preço da comida, o preço da carne. Essas pessoas, na hora do voto, eu tenho convicção de que muitas delas não votam mais, muito embora a gente tenha aqui em Sinop uma espécie de lavagem cerebral para a classe trabalhadora, né? Tem muita gente que está passando por dificuldades e está defendendo esse governo, mas eu acho que nós temos um grande percentual que não apoia. Eu não faria uma campanha para ficar em cima do muro em relação a isso. Eu sou totalmente contrária ao governo Bolsonaro. Não sei como será a configuração dos nomes, mas a princípio eu não tenho dúvida de que o nome do ex-presidente Lula é o nome para enfrentar esse cenário, é o nome que eu levaria tranquilamente na minha campanha. Em relação às possibilidades que são postas para a candidatura, eu, Graciele, no primeiro momento, até com o baque do que foi o mandato, do peso que está tendo, da dificuldade que a gente enfrenta, no primeiro momento a minha avaliação era: não quero ser candidata a nada, eu quero apoiar alguém, quero fazer a campanha do presidente Lula, eu quero ficar um pouco mais tranquila nesse sentido. No segundo momento, entendendo que nós precisamos fortalecer, inclusive o norte do estado, né, fortalecer a esquerda, fortalecer e dar uma possibilidade para essas pessoas que vieram para o mandato, que apoiam, que pensam como nós, eu comecei a pensar na possibilidade de candidaturas. Na minha cabeça, a ordem natural das coisas se eu fui candidata a vereadora agora, o próximo degrauzinho ali seria, se é para avançar, candidata a deputado estadual. É a primeira coisa que me vem à mente. No entanto, tudo que nós decidimos aqui, nós sempre falamos pelo menos com o grupo que está mais em torno do mandato, que apoia nas decisões cotidianas. Então, eu com certeza vou ouvir esse grupo, que tem entre eles filiados e tem também entre eles simpatizantes que não estão necessariamente filiados. E essa decisão a gente vai tomar sempre levando em consideração que nós precisamos fortalecer o partido, que nós precisamos agregar politicamente para o partido.
Não sei se respondi. Respondeu. Professora Graciele, agora sim, o presidente Lula deu uma entrevista a uma emissora de rádio aqui da capital, a Rádio Capital 101.9, e nessa entrevista ele fez citações elogiosas ao ex-governador, senador Blairo Maggi. E tem feito várias reuniões, afagos a outros segmentos da sociedade. O que eu quero lhe perguntar é assim, a senhora acredita que a esquerda sozinha possa, com Lula, ter uma campanha vitoriosa ou, necessariamente, para o desenvolvimento eleitoral, o PT deve alargar essa aliança, deve buscar diálogos com partidos mais ao centro e até de direita? Qual é a sua avaliação? Porque existem alguns segmentos dentro do PT que já estão com a soberba tomada. Bastamos nós e não precisamos de mais ninguém. Qual é a sua avaliação? Olha, nós pagamos um preço muito alto por algumas conciliações, né? Eu entendo que o cenário ideal seria que o PT fizesse as suas articulações com partidos do campo mais progressista e enfrentasse esse cenário, né? Pelo histórico, acredito que nós teremos um alargamento. Isso é o que eu acredito. Agora, o que eu gostaria que fosse é que nós tivéssemos pelo menos com partidos do campo mais progressista e tentar construir. Mas acredito que nós teremos esse alargamento. Se é o ideal, eu já acho que nem tanto, mas nós conhecemos o histórico, não dá para apostar também na ingenuidade, né? Mas a gente tem esperança de ter os grupos todos ouvidos desse processo, né, dentro do PT, e vamos torcer para que seja assim. Bem, conversando com trabalhadores aqui em Cuiabá, eu pude perceber, assim, 2 tipos de sentimentos. Primeiro sentimento, conversei com um frentista de posto e ele assegurou o seguinte: olha, Antero, eu vou votar no presidente Lula. Eu falei, por que você vai votar no presidente Lula? Ele falou, porque a minha vida era muito melhor na época que o Lula era presidente. Eu comprei uma chacrinha, comia bem, comia carne, então eu lembro desse tempo, eu vou votar no presidente Lula. Então esse é um discurso de uma parte dos que defendem a candidatura do Lula. E também tem encontrado gente, aí mais de classe média, que fala o seguinte: olha, o Lula readquiriu todos os seus direitos políticos e judiciais. Mas eu quero saber o seguinte: não teve corrupção no governo do PT? Roubaram ou não roubaram a Petrobras? Por que é que devolveram 4 bilhões de reais? Por que é que estão aceitando devolver mais 10 bilhões de reais? Isso não significa que houve corrupção no governo do PT, no governo da Dilma, no governo do Lula? E aí, como que o PT vai enfrentar? Quer dizer, um tema é bom, é mostrar o que foi o governo Lula. O outro tema é espinhoso. Como enfrentar isso na campanha? Responde o que para o eleitor? Então, eu penso que nós temos que trabalhar com aquilo que é palpável, né? O que há de condenação, o que há de... em todas as situações, né? Não é só com o presidente Lula, porque não dá para trabalhar no campo da suposição, principalmente no período eleitoral. E aí, eu penso que nós temos que nos aparar justamente naquilo que nós temos palpável. De fato, o governo que promoveu políticas públicas para a maior parte da população, que promoveu uma transformação social. E aí eu abro de novo parênteses, eu tenho muitas críticas em relação a algumas posturas. No entanto, o que é palpável é essa transformação na vida das pessoas. E para mim está muito evidente que não só para a classe trabalhadora, que tem uma condição econômica mais baixa, mas para a classe média, inclusive, tem muitas perdas com o governo Bolsonaro. Então, não há o que se discutir. Para enfrentar esse pleito que está vindo aí, nós temos que nos agarrar naquilo que são as transformações reais, naquilo que de fato nós temos enquanto prova, enquanto situações comprovadas e fazer a campanha. Porque eu acho que todos têm muito a perder com o governo Bolsonaro, a maioria absoluta do país. Então, acho que é isso que nós precisamos nos agarrar. E aí, uma coisa que eu acho que pesa muito, você não me perguntou, mas vou falar, eu fui uma pessoa aqui no município de Sinop, a minha família já passou necessidade de alimento, inclusive. E sim, a mudança veio principalmente no governo Lula. Então, eu penso que isso vai fazer muita diferença, isso é o discurso que eu pelo menos tenho apresentado, e acredito que todas as pessoas que defendem
a mudança de governo tem que apresentar, porque o nome que vai bater Bolsonaro é o nome do Lula, não é o nome de outra pessoa. Não adianta, nós já corremos esse risco em outro momento, né? E não funcionou, e nós estamos pagando um alto preço por isso, um preço, inclusive, que nem os mais pessimistas achavam que nós pagaríamos. Ninguém imaginava a tragédia que seria o governo Bolsonaro. Então, eu acho que nós temos que nos agarrar naquilo que é de palpável, que é a mudança da vida das pessoas, da classe trabalhadora, da classe média, nos governos Lula e Dilma, e fazer a campanha para o presidente Lula. E acho que isso vai falar mais alto, viu? No fim das contas, o balanço geral do nosso país, isso vai falar mais alto, sim. Tá, mas complementando a pergunta do Antero, professor Graciele, é assim, essa discussão também sobre a questão da corrupção é uma discussão que o PT vai enfrentar, quer dizer, porque em agosto de 2005, em um pronunciamento oficial, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas à nação sobre a questão do mensalão. Eu não quero discutir a questão da Lava Jato, eu quero me referir ao mensalão, em que houve esse pronunciamento oficial e disse que ele, o presidente, ele, a pessoa do Lula, tomaria as devidas providências. Qual é o discurso que o PT vai assumir? É só dizer da judicialização da política, de falar da corrupção como um jogo eleitoral, ou efetivamente nós estamos num país de que há 500 anos a corrupção é um problema que corrói instituições e deixa a população também amíngua, tanto quanto um desgoverno como é esse, o desgoverno do presidente Bolsonaro? Eu acho que o PT tem que assumir um compromisso com a população de não compactuar, de não aceitar nenhum tipo de corrupção, de não promover, né? Eu acho que tem que assumir esse compromisso de forma muito, muito responsável, porque eu acho que, para além de dizer, né, que nós precisamos trabalhar com aquilo que é palpável, eu acho que é dizer, olha, não concordamos, e se algum erro foi cometido, não compactuaremos novamente com isso, e assumir esse compromisso com a população, de que não vai permitir nenhum tipo de corrupção no seu governo. E aí depois nós, inclusive, temos que cobrar isso cotidianamente. Vereadora Graciele, eu vou fazer a minha última pergunta, mas a minha última pergunta, na verdade, são cumprimentos. Eu quero parabenizá-la pela coragem de mulher, aliás, a coragem é feminina, né? É a coragem, não é o coragem, pela coragem de mulher de fazer política num partido de esquerda numa cidade como Sinop. Eu acho que isso é muito relevante e isso pode servir de estímulo para que as mulheres todas estejam na luta. Cada qual com seu pensamento. Se é do centro, se é do centro-esquerda, mas é importantíssima a participação da mulher. Muito obrigado pela entrevista e eu vou deixar com Pedro Pinto de Oliveira a última pergunta do programa. Na verdade, professora Graciela, eu também quero cumprimentar porque realmente se Sinop se coloca como a capital do Nortão, deve se colocar como uma cidade da diversidade, do diálogo, de ter uma postura efetivamente de uma capital e não como esse setor do bolsonarismo que quer reduzi-la a um curral dos interesses mais radicais e espúrios que a gente pode considerar. Eu gostaria de saber o que a senhora achou de participar do nosso programa Nada Pessoal. Eu estou amando. Primeiro, para mim foi uma honra, né? Quando a Luana, minha assessora, falou do convite, eu fiquei muito honrada. Fiquei mais feliz ainda de ser esse bate-papo, né? Para mim, discutir com pessoas fora do meu município sobre política é muito novo e aconteceu muito nesse ano, para minha surpresa, justamente por conta dos ataques bolsonaristas e de toda a repercussão que acabou tendo o mandato por enfrentar o agronegócio aqui. Então, eu achei muito bom, fiquei muito feliz com o convite de vocês, honrada, me coloco à disposição e aí concordando com o Antero, acho que as mulheres têm que vir para a política, têm que assumir esse espaço que é dela, e ao contrário do que foi dito recentemente aqui em Sinop, eu concordo com cotas para as mulheres, eu acho que tem que ter, porque hoje para as mulheres assumirem esse espaço, os desafios são muito maiores, e é um espaço muito machista. Nós tínhamos aqui 2 mulheres, agora nós temos uma só.
né? Então nós não podemos ter esse retrocesso, e penso que ninguém melhor que as mulheres conhece sobre políticas públicas, porque se você perguntar as mazelas encontradas lá em relação ao posto de saúde, à escola, a pracinha do bairro, é a mulher que majoritariamente leva seus filhos, que acessa esses espaços. Então, ninguém melhor para pensar políticas públicas, e por isso eu acho que tem que ter um equilíbrio entre homens e mulheres na política. E, no mais, eu quero agradecer muito esse espaço, dizer que fiquei muito feliz, que fiquei muito honrada com o convite, muito feliz com o bate-papo, e que estou à disposição quando vocês quiserem para fazer o diálogo, que se eu não respondi alguma pergunta, teremos outros momentos e estarei sempre à disposição. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado à vereadora Graciele Marques dos Santos, que é professora, vereadora de Sinop. Na próxima semana, voltaremos com mais uma entrevista no Nada Pessoal. Um abraço e até lá. Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.